Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Léguas e Letras. Hoje nós vamos conversar sobre a Medeia de Eurípides. Essa peça, essa tragédia grega está nesta coletânea da editora Zahar, o melhor do teatro grego, que conta também com Prometeu Acorrentado, Édipo Rei e As Nuvens. Quem é seguidor aqui do canal já deve se lembrar que eu tenho resenha aqui de Édipo Rei, usei justamente essa mesma edição. Vou deixar o card aqui para vocês da resenha de Édipo Rei. A tradução é de Mário da Gama Curi e essa edição aqui compila essas diversas obras, mas como eu já comentei em outros vídeos sobre teatro grego, inclusive no próprio vídeo da Poética, a editora Zahar conta com diversas edições de peças individuais, trilogias, que eu recomendo demais a todos que gostam da temática do teatro grego. Eu particularmente gosto muito, tenho vontade de explorar ainda mais esses temas, as peças, porque cada vez que eu leio uma peça, alguma coisa do teatro grego, eu tenho a impressão de que os gregos já conseguiram tratar sobre todos os grandes temas. Que praticamente o que nós fazemos hoje é fazer releituras dessas questões que já estão sendo tratadas desde há muito tempo atrás. E o teatro grego, ele floresceu por volta do século V a.C. Então nós estamos vendo hoje ainda discussões, nós vamos falar aqui dos temas que são tratados na Medeia, que a gente consegue transportar para a atualidade e ter uma visão dessas coisas ainda hoje. Então eu acho que os gregos, às vezes eu tenho essa impressão, que eles já falaram sobre tudo. Quem acompanha aqui o canal sabe que em histórias que possam conter spoilers, eu costumo dividir os vídeos em apresentação e análise. Neste caso, apesar de Medeia ser um mito muito conhecido, a história dela ser amplamente divulgada, e existe até na psicologia o complexo de Medeia, que nós vamos tratar lá no vídeo de análise, eu preferi evitar spoilers nesse primeiro vídeo, e nele eu vou me ater a uma explanação mais geral do enredo da peça, e falar um pouco sobre o teatro grego em si, um pouco da introdução que nós temos aqui e que é muito interessante, são informações bastante relevantes para a gente entender e conseguir imaginar de uma forma um pouco melhor como foi feita a encenação dessa peça lá no ano de 431 a.C. em Atenas. Sobre Eurípides, o autor da peça, não se tem muitas informações. O que se sabe é que ele nasceu em Salamina, que ele escreveu cerca de 90 peças e dessas 90, 17 resistiram ao tempo e estão aqui na atualidade, e Medeia é a sua principal tragédia. O teatro grego tem origens muito mais antigas do que o século V a.C. e que são até difíceis de rastrear. Mas foi nessa época que o teatro ganhou uma certa profissionalização. Ele tinha também um certo cunho religioso, uma vez que o teatro grego ele era encenado, as peças eram encenadas num contexto de festivais dramáticos em honra ao deus Dioniso, deus do vinho, né? Então, nesses festivais que tinham esse cunho religioso, mas também tinham um cunho civil, uma vez que Atenas, nessa época, tinha o intuito de se mostrar às demais cidades-estados, às demais polis gregas, como um ponto, um poder, né, político, econômico e também cultural, eram encenadas tragédias e comédias nesses festivais. Cada autor levava 4 peças e, além de tudo, era encenado um drama satírico. Ao final das encenações, um júri composto por homens, aliás, eu já vou deixar isso claro, né? Não existe um registro muito preciso sobre a presença de mulheres nesses festivais. Esse júri composto por homens fazia o julgamento ali e eram atribuídos prêmios aos ganhadores. Uma curiosidade, quando Medeia foi encenada, essa peça, na verdade, Eurípides ganhou o último prêmio. Ela não foi muito bem recebida pelo público e logo mais nós vamos falar do porquê disso lá no nosso vídeo de análise. Então, apesar desse cunho também cívico que os festivais teatrais tinham na Grécia, eles ainda mantinham fortes traços religiosos. Porque antes das peças serem encenadas, havia procissões, havia também sacrifícios, banquetes em favor do deus Dioniso. Uma estátua de Dioniso era levada para o local, havia também um altar e o sacerdote de Dioniso tinha um lugar privilegiado na primeira fila da plateia. Então vocês vejam que, apesar do cunho cívico também, nessa intenção de Atenas se colocar como uma grande potência também cultural frente às demais cidades-estado da Grécia, existe ainda um grande cunho religioso em razão do culto ao deus Dioniso. Alguns elementos interessantes para nós observarmos sobre o teatro grego, em primeiro lugar, o espaço físico da peça. O teatro grego, eu vou deixar aqui uma imagem para vocês do teatro de Epidauro, que até hoje está conservado lá na Grécia, tem visitação e tudo mais. As peças eram encenadas durante o dia e ao ar livre. Não havia um cenário propriamente dito, como vocês podem ver aqui na foto. Então, acredita-se que eles utilizavam estruturas de madeira
que eram montadas e desmontadas conforme a peça, e a título de cenário, painéis pintados, seja em madeira ou em tecido. Em razão dessa simplicidade do cenário, o que acontece no interior das casas não é mostrado para o espectador ali no palco. Então existe como se fosse o exterior da casa e apenas a frente da casa. Em algumas situações era utilizado um recurso chamado enciclema, que era uma plataforma rolante que vinha desse fundo do cenário para mostrar, com o intuito de mostrar o que se passava dentro de um ambiente, mas em geral não se via o que se passava dentro dos ambientes. Uma outra máquina que os gregos recorriam também era uma espécie de guindaste que servia para elevar os personagens e normalmente representar algum deus, que é o chamado deus ex machina. Esse recurso vai ser utilizado na peça da Medeia, como nós vamos comentar, e será criticado por Aristóteles, o que também vamos falar no nosso vídeo de análise. Mortes e cenas de violência não eram encenadas no palco, ou elas aconteciam atrás do cenário, então só se ouvia o som da cena, ou o personagem denominado mensageiro era o responsável por contar isso. Então o mensageiro é um personagem que sempre vem contar alguma coisa que aconteceu em outro lugar, algo que em um local que não ali na peça mesmo. E normalmente são as cenas de violência, de guerra e tudo mais, porque isso não era encenado. Então o relato do mensageiro ele é sempre digno de credibilidade. Um outro elemento muito importante no teatro grego é o coro, que ele era composto de homens, cidadãos, que eram sorteados. E esse coro, na tragédia, ele tinha a função de dialogar com o herói, às vezes aconselhá-lo e às vezes mostrar para o público o que ia acontecer. Então essa coisa do spoiler é bem interessante, porque, em primeiro lugar, esses festivais encenavam muitos mitos já conhecidos. Então, na maior parte das vezes, as pessoas iam assistir às encenações já sabendo o que ia acontecer. E muitas vezes o próprio coro já fala o que vai acontecer, né? Então essa coisa do spoiler não tem muito na tragédia grega, como vocês podem ver. Já na comédia existe um embate maior entre o coro e o protagonista, mas aqui na tragédia, como nós vamos falar aqui na Medeia, existe esse diálogo e no caso da Medeia até uma certa persuasão por parte da Medeia em relação ao coro, que é muito interessante da gente ver. Além do coro do cenário, nós temos propriamente os atores. Na tragédia, em geral, eram apenas 3 atores, 3 profissionais contratados e 4 na comédia. A Medeia ela tem um pouco mais de personagens, ela tem 7 personagens, mais as 2 crianças que eram figurantes. Mas é importante ressaltar que, apesar de ser uma peça cuja protagonista é uma mulher, todos os personagens eram encenados por atores homens, afinal de contas, os homens eram os cidadãos em Atenas no século V a.C. Então eles utilizavam máscaras e vestimentas ali para encenar as personagens femininas. Então sempre homens, tanto no coro quanto ali os atores, o júri e tudo mais. Não existe um registro muito preciso da presença de mulheres nem sequer para assistir aos festivais. Para não falarmos aqui do que vai acontecer nessa peça, dando spoilers, eu vou trazer um pouquinho da história da Medeia. Quem é Medeia e como que ela chegou até esse ponto aqui que vai ser contado nessa tragédia, até esse episódio. Medeia, ela é ninguém menos do que a sobrinha de Circe. Circe é aquela feiticeira lá que aparece na Odisseia. Nós temos também resenha da Odisseia aqui no canal, vou deixar o card aqui para vocês. E sendo sobrinha de Circe, ela é também neta do Sol. Medeia, então, ela não é 100% humana e ela tem esses poderes. Ela sabe fazer poções, ela é considerada, então, uma feiticeira. Ela é uma princesa no reino da Cólquida, filha do rei Eetes com uma Oceânide. E a Medeia aparece na Teogonia. Nós temos um vídeo também aqui no canal sobre a Teogonia de Hesíodo. Eu vou ler para vocês o trechinho que apresenta a Medeia. Com o incansável Hélios, a ilustre Oceânide Perseida gerou Circe e ao rei Eetes. Eetes, filho de Hélios que ilumina os mortais, Hélios é o deus Sol, com uma filha do oceano, Rio Perfeito, se casou por decisão dos deuses com Ídia de belas faces. Esta pariu Medeia de belos tornozelos, subjugada amorosamente através da dourada Afrodite. Nós vamos já tratar desse jugo de Afrodite sobre Medeia. E para falar disso, a gente vai apresentar também o personagem de Jasão. Jasão era um príncipe no reino de Iolcos que teve o seu trono usurpado por seu tio Pélias. E Jasão, nesse intuito de recuperar o seu trono, vai ao rei Pélias que diz a ele que ele deveria trazer de volta o velocino ou velo de ouro, que nada mais é do que a pelagem de um carneiro alado que foi sacrificado aos deuses na Cólquida
e que serviu para resgatar duas crianças ali de um destino trágico, né? Esse carneiro então foi sacrificado em favor a Zeus na Cólquida e lá ficou o velocino de ouro, guardado por ninguém menos do que o pai de Medeia, que é o rei Etes. Um detalhe importante, o velocino de ouro está lá no reino da Cólquida com o pai de Medeia, mas ele não está lá guardado numa caixinha no palácio esperando Jasão chegar. Não, ele está guardado por um dragão que nunca dorme e que Jasão terá de enfrentar, certo? Então Pélias manda Jasão nessa missão quase que suicida. Ele constrói um barco, que é o Argos, e com a sua tripulação, os Argonautas, ele vai para a Cólquida buscar o tal do velocino de ouro. Chegando lá, ele se depara com a corte do rei Etes, e o rei Etes sabe que a sua própria sobrevivência também depende de manter o velocino ali, porque é um símbolo de poder muito grande, afinal de contas é um objeto que foi praticamente consagrado por Zeus, esse pelo desse carneiro dourado de ouro ali alado. Então Jasão vai ter que passar por diversas provas, ele vai ter que enfrentar feras, os touros gigantes, ele vai ter que conseguir arar um campo. Bem, ele vai ter que fazer tudo isso, e isso, claro, é muito difícil. E Medeia, subjugada pelo amor por Afrodite, vai se apaixonar por Jasão e vai decidir ajudá-lo. Medeia, que não é 100% mortal, Medeia que conhece feitiços, que conhece poções, que tem artifícios para ajudá-lo, se dispõe a ajudar Jasão e eles conseguem pôr as mãos no velocino de ouro. Com isso, o velocino de ouro em mãos, eles têm que ir embora e fugir, porque afinal de contas, para isso Medeia teve que trair a sua família. E aqui na Teogonia não são contados muitos detalhes sobre a fuga dos dois ali da Cólquida, que eu já vou contar para vocês. Aqui consta apenas o seguinte, que o Exônida, que é Jasão, por decisão dos deuses eternos, levou Dieetes ao término das amargas provas que em grande número lhe foram impostas pelo grande rei soberbo, o arrogante, insensato e violento Pélias. Ao concluí-las, voltou a Iolcos após muitos sofrimentos, o Exônida, conduzindo em sua rápida nau a donzela de olhos vivos e tomou-a por esposa florescente. E esta, submetida a Jasão, pastor de povos, pariu um filho, Medeu, o qual educou nas montanhas Quiron, Filirida, e se cumpriu a vontade do grande Zeus. O que a Teogonia não conta é que para fugir de lá, Medeia leva junto no barco de Jasão o seu irmão e lá ela vai matá-lo e esquartejá-lo, jogando seus pedacinhos ao mar para que seu pai tente recolhê-los. Afinal de contas, na Grécia Antiga existia uma importância muito grande aos ritos fúnebres. Então, os ritos fúnebres, o funeral digno, pegar o corpo ali, fazer realmente todos os ritos, isso era muito valorizado na Grécia. A gente vai ver que, inclusive, esse é um grande mote lá da Ilíada de Homero. Então, o fato dela ter esquartejado o irmão e jogado os pedaços ao mar faz com que seu pai se atrase na perseguição. E eles fogem para irem lá retomar, com o velocino de ouro, Jasão retomar o seu trono lá em Iolcos com o rei Pélias, seu tio que usurpou o trono. E chegando lá, nós vamos ter uma segunda parte da história de Medeia e Jasão, que é contada aqui nas Metamorfoses de Ovídio, que apesar de ser um texto latino, reúne mais de 200 mitos gregos. Temos resenha aqui no canal, não percam, é muito legal esse livro aqui também. E aqui nas Metamorfoses, Ovídio vai contar pra gente que Medeia chegou e ela fez uma poção de rejuvenescimento para o pai de Jasão. E a aplicação desse elixir da juventude consistia em tirar o sangue do pai de Jasão, cortando seu pescoço e substituindo por essa poção. Ela faz tudo isso, dá muito certo. Aí as filhas do rei Pélias, aquele mesmo que usurpou o trono, dizem para ela: ai, Medeia, por que você não ajuda a gente fazendo também, ajudando nesse rejuvenescimento do nosso pai, para que ele possa ficar muito mais tempo no trono? E Medeia diz: claro, vou ajudar vocês sim. E ela faz lá a poção e meio que ensina as filhas de Pélias a aplicar a bendita da poção para que ele ficasse rejuvenescido como o pai de Jasão. Mas vocês já devem ter percebido que, afinal, como ela estava muito apaixonada por Jasão e queria ajudá-la a retomar o seu trono, obviamente ela faz isso de uma forma que ela induz as filhas de Pélias a matarem o pai. E na hora ali que elas estão tentando fazer a troca do sangue pela poção, não funciona e a Medeia vai e termina toda a situação ali, realmente tirando a vida de rei Pélias, para que
Jazão retomasse o trono. Só que tudo isso causa uma grande revolta, obviamente, e eles saem fugidos de lá novamente. Eles vão para Corinto. E depois disso é o período que vai ser tratado aqui na tragédia de Eurípides, uma época em que Medeia e Jazão já estão em Corinto há algum tempo, eles têm 2 filhos, só que lá tanto Jazão quanto Medeia são estrangeiros. Jazão não tem poder algum, Medeia muito menos, aquela princesa da Cólquida que é considerada um reino bárbaro e que cometeu tantas atrocidades para chegar ali, então, além de estrangeira, ela é considerada bárbara, né, não civilizada. Eles estão lá e Jazão, no intuito de conseguir mais poder, resolve se casar com a filha do rei de Corinto, Creonte, cujo nome é Creusa. Apesar de não aparecer por escrito o nome dela aqui na tragédia de Eurípides, esse é o nome da filha de Creonte. E vocês podem imaginar que Medeia não gostou nem um pouquinho dessa história, desse novo objetivo de Jazão, e com isso ela ficará enfurecida. E essa conduta vai então provocar a ira e o desejo de vingança de Medeia. Nas Metamorfoses é interessante notar que esse trecho que aparece na tragédia do Eurípides não aparece. Aparece o período anterior, o resgate do Velocino de Ouro e tudo mais, até o momento que o rei Pélias é assassinado pelas filhas por influência de Medeia, e já salta para depois dessa história que é tratada aqui na tragédia. Então fica aí um espaço onde a gente preenche com essa peça do teatro. E essa história ela é tão famosa, a história de Medeia é tão conhecida, essa personagem ela é tão importante no contexto da mitologia grega, que ela foi representada diversas vezes na arte. Existem muitas adaptações de Medeia para o teatro, para o cinema. Eu vou deixando aqui para vocês algumas pinturas para vocês irem se aclimatando aí no contexto da Medeia, verem algumas representações dela. Há também uma ópera de Handel muito bonita, que é a ópera Teseu. Eu até vou deixar aqui na descrição do vídeo uma playlist que eu encontrei no YouTube com os highlights dessa ópera. Eu gostei muito de 2 áreas da Medeia. Vou deixar aqui para vocês o link para vocês escutarem, é muito legal. Tem também um filme com a Maria Callas, que é uma cantora muito famosa, uma soprano muito conhecida. Nós falamos um pouco sobre Maria Callas no nosso vídeo sobre Macbeth, do Shakespeare. E ela aqui nesse filme de Pasolini, ela não canta, mas ela interpreta a Medeia. Também é interessante conferir. Essa peça tem muitas questões interessantes para a gente tratar. E no vídeo de análise, eu vou me aprofundar um pouco mais nelas, eu gostaria de trazer um enfoque atual do que aparece aqui na Medeia. Então, digamos que em alguns pontos eu vi o que era tratado nessa peça como um exagero, uma representação hiperbólica de algo que ainda existe na nossa sociedade atual. Nós vamos falar mais sobre isso no vídeo de análise. Mas alguns temas interessantes que são tratados na Medeia são a submissão esperada ao marido e às suas decisões, o risco de repúdio que a mulher tinha lá ali naquela sociedade patriarcal grega, a condição de estrangeira da Medeia, porque quando o Jazão resolve se casar com a princesa, Medeia descobre que ela vai ser exilada, ela e seus filhos, porque afinal de contas ela não faz parte daquele lugar, ela é uma princesa estrangeira. E nesse contexto, tudo que ela faz é considerado bárbaro, sempre é comparado com o que uma grega faria, né? Que uma grega seria muito melhor. O próprio Jazão vai falar isso para ela. A questão da honra acima do ciúme, porque embora Jazão diga, você tá com esse ciúme e tudo, o que a gente vai perceber é que Medeia está defendendo a sua honra. A vingança ilimitada e irrefriada e a importância dos ritos fúnebres também vai ser tratada aqui na Medeia. Há também outros temas e, como eu comentei, eu vou buscar trazer essas questões que aparecem na Medeia ali num contexto grego do século V a.C. para os nossos dias atuais. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação, tenham ficado instigados a ler Medeia e outras peças do teatro grego, a conhecer um pouco mais de mitologia. Eu amo esse assunto, gosto demais e eu sinto que mitologia é um conhecimento que todo mundo deveria ter, porque com ele a gente atinge outro patamar de entendimento de diversos aspectos da vida atual. Muito obrigado, pessoal. Nos vemos então no próximo vídeo.